Jueces capítulo 6, en el versículo 1 dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos de ¿quién? ¿Cuál fue el mal que los israelitas hicieron? ¿Cuál fue el mal que ellos hicieron? Yo le voy a explicar en grandes rasgos para que usted entienda. Ellos cometieron un pecado que a los ojos de Dios es gravísimo, que es la idolatría. ¿Cuál es el pecado? La idolatría. Ponga atención que usted va a entender, y si usted entiende esto, usted va a traer esto para su vida, y su vida va a cambiar. Ellos hicieron lo que era malo a los ojos del Señor. Quizás ante los ojos de ellos no era malo, pero a los ojos de Dios era malo. Usted tiene que preocuparse en agradar a Dios. Usted tiene que preocuparse en agradar a Dios. Porque ellos cometieron pecado de la idolatría y ellos se apartaron de Dios. E é a partir deste momento que vários sucessos, várias coisas malas, como consequência de apartar-se de Deus, vino sobre aquele povo. Você vai entender aqui, eles disseram que era malo a los ojos del Senhor. Versículo 1. E durante quanto tempo? 7 anos, el Senhor que los dejó caer em manos de Madián. Duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira é a seguinte: estava tudo bem, havia prosperidade, havia paz, todo estava marchando como? Bem. Pero por la mala decisão de ellos, de desagradar a Deus, desobedecer a Deus, pecar contra Deus, lo que estava bem se puso como? Malo. E eles viveram 7 anos, um período de muita miséria. Então, não é que eles sempre viveram como escravos. Nesta época, o povo não era escravo. Nesta época, o povo era respeitado, todo estava bem. Até o momento em que eles começaram com a idolatria. E a idolatria é isto: é amar mais as coisas que a Deus, é poner as coisas em lugar de Deus, é fazer de coisas e pessoas um Deus. Então, Deus, mira o que diz a Bíblia: Deus los deixou que cair. ¿Qué significa eso? Que era la mano de Dios lo que los sostenía a ellos. Es como que si Dios quitó su protección, Dios quitó su mano, y ellos estaban sustentados por la mano de ¿quién? De Dios. Cuando Dios quita su mano, es al igual que un bebé cuando usted le ayuda a caminar. Usted le presta los deditos, ¿no es así? Y si usted deja de apoyar al bebé, ¿qué es lo que el bebé le hace? Ele se cai. Então, o povo de Israel estava sendo guiado por Deus, conduzido por Deus, pero eles não quiseram mais. Então, Deus quitou sua mão e eles caíram. Assim há buen de gente na igreja que caem em mano de agiotistas, que caem em mano de los bancos, que caem em mano de pessoas, que caem em mano de homens e mulheres, e é dominado por las pessoas porque deixaram de contar com a mão de quem? De Deus. Foram 7 anos. 7 anos em que a prosperidade se convertiu em miséria. 7 anos em que a paz se acabou. 7 anos em que as coisas buenas se foram. Por culpa de quem? Por culpa de ellos. Então diz aqui no versículo 2: los madianitas oprimieron com tanta crueldade a los israelitas, que ellos hicieron cuevas de refugio en los montes y en lugares inaccesibles. Ponga atención no que le voy a decir. 2 coisas. Quando foi a outra vez? Que outro pueblo foi ele que escravizou a Israel? Muito conhecido. Qual foi outra nação muito conhecida que esclavizaram al pueblo de Deus? Los egípcios. Quem era mais grande, los egípcios ou los madianitas? Los egípcios. Agora, mira aqui a enseñança, que coisa fuerte. Deus los livrou de la mano de los egípcios e los deixou cair em mano de madianitas, ou seja, de um pueblo muito mais pequeno e menor que eles. É decir, que eles não podiam livrar-se de um problema pequeno, aunque já haviam salido de um problema grande. Não sei se me deu a entender. Consequência de fazer o que é malo a los ojos de quem? De Deus. Aí diz a Bíblia que eles caíram em mano de los madianitas. E eles, que foi o que fizeram? Então, o pueblo de Israel, gente, escute o que ele vai dizer. Eles tinham um altar que era para quem? Para o Deus verdadeiro. Eles simplesmente abandonaram o altar de Deus. Mira a importância do altar. O altar é relação com Deus. O altar é sacrifício para relacionar-se com quem? Com Deus. Eles deixaram de relacionar-se com Deus
Aprenda isso. Quando você lhe hace uma ofrenda a um espírito, su espírito se conecta ao espírito a quem você ofrendou. Me deu a entender? Eles deixaram de relacionar-se com Deus, eles abandonaram o altar que havia para Deus e construíram um altar para quem? Para Baal. Baal era um Deus desta época. E eles começaram a relacionar-se com este Deus. O povo que antes estava sendo ajudado por o Deus verdadeiro. ¿Me haga entender mais ou menos? Então Deus quitou suas manos e eles começaram a ser oprimidos com miséria, com pobreza. E eles, ao invés de volver-se a Deus e reconhecer, Senhor, hemos pecado contra ti, que foi o que eles disseram? Agora, de que maneira eles começaram a esconder-se? Eles começaram a romper pedras. Eles começaram a romper pedras, rocas, para hacer que? Para eles se les hizo mais fácil romper pedras que quebrantar-se a si mesmo. Eles preferiam, em seu orgulho, em sua soberbia, romper pedras, rocas, sudar, esforçar-se para hacer cuevas em los montes, em donde eles haciam altar para Deus em los montes. Ao invés de hacer altar, eles estavam fazendo o quê? Cuevas. Mire usted quando o espírito é de medo, quando o espírito é de medo, quando o espírito é de idolatria, quando o espírito é de gente covarde. Ao invés de usar a força que tem para hacer um altar para Deus, eles estavam usando a força que tinham para romper quê? Pedras. E Deus não queria que eles quebraram ou romperam as pedras. Deus queria que eles se quebrantaram assim. Porque quebrantar-se significa: eu vou deixar de resistir a Deus. ¿Sabe qual é nosso pecado de nós? ¿Sabe qual é o erro de nós? Que nós le resistimos a Deus. Nós resistimos a Deus quando a Bíblia diz, allá no livro de Santiago: resistam ao diabo, não a Deus. A Deus se somete, al diabo se resiste. Pero hoy en día las personas resisten a Dios. Y para no hacer lo que Dios quiere, para no hacer lo que Dios manda, ellas prefieren sufrir, ellas prefieren gemir, ellas prefieren padecer, ellas prefieren llorar, ellas prefieren la humillación, la vergüenza, esconderse, que hacer lo que Dios quiere. Parece Naamán. Naamán preferia vivir leproso que sumergir em um rio sucio. E o povo de Israel, em sua soberba, em seu orgulho, eles preferiam hacer cuevas, eles preferiam romper rocas, que quebrantar-se assim, humilhar-se ante Deus, construir um altar para Deus, reconhecer que estava mal e deixar de resistir a Deus. Assim há muitas pessoas, elas querem manter seu prazer, elas querem manter seu gosto, elas querem manter amistades, relações que não lhe agradam a Deus, porque para elas se les hace mais fácil desobedecer a Deus e viver sofrendo, que hacer lo que agrada a Deus, pero deixar esses pecados. Então eles estavam vivendo assim. Que é o que Deus quer de nós? Que você salga de aqui e siga rompendo pedras? Que é o que Deus quer que hagamos? Deus quer que nos quebrantemos. Deus quer que é quebrantar-se, pastor. É reconhecer que você está resistindo a Deus. Há gente que lhe resiste a Deus e la entrega de seu dízimo. Há pessoas que lhe resistem a Deus e la entrega de um sacrifício. Há pessoas que lhe resistem a Deus e el perdão que não lhe hacen a outra pessoa. Há pessoas que lhe resistem a Deus porque não vêm os domingos, aunque lhe hablamos, não vêm os miércoles, aunque les hablemos. Há pessoas que resistem a Deus porque não querem deixar o pecado, não querem deixar nem a idolatria. Você tem que quebrantar-se. Deje de resistir a Deus. Em que você está resistindo a Deus? A Bíblia diz que o povo de Israel, eles viveram 7 anos, até que eles decidiram quebrantar-se. A Bíblia diz que quando Gedeão foi à guerra com 300 homens, quantos homens? 300. Deus não les deixou levar armas. Deus les mandou agarrar quê? Deus les mandou agarrar um cântaro, assim mais ou menos isso, e mandou poner dentro del cântaro um fogo. E quando este cântaro se rompia, que era o que acontecia com o fogo? El fuego se esparcia, se hacía grande. Entonces Dios le dijo así: suenen las trompetas, rompan los cántaros y griten. Y cuando los cántaros se rompían, de los cántaros salía ¿qué? Fuego. Nosotros somos el cántaro. Y cuando nos quebrantamos delante de Dios y le obedecemos, el fuego que es el Espíritu Santo se ve. Amén, gente.
Se você se quiebra, se você se quebranta, se você se humilha, se você se entrega e se põe na dependência de Deus, o fogo vai ser visto. Aí dice mais aí, o versículo 14. Entonces, el Señor miró a quem? El Señor miró a Gedeón y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Entonces Gedeón tenía un conflicto. Gedeón se preguntaba: a ver, ¿cómo puede que tú hiciste maravillas y nos libraste de un pueblo que era mucho más poderoso que los madianitas, y ahora estamos aquí entregados en manos de los madianitas? ¿Por qué ahora no nos puede librar tú? Y Dios dijo: tú vas a librar al pueblo. ¿Usa qué? Usa la fuerza que tiene. Al invés de usar tu fuerza para los vicios, al invés de usar tu fuerza para hacer pecados, al invés de usar su fuerza para hablar mal de las personas, al invés de usar su fuerza para llorar, al invés de usar su fuerza para soportar el problema, al invés de usar sus fuerzas para vengarse de las personas, usa su fuerza para entregarla a ¿quién? A Dios en el altar. Dice ahí: el Señor le miró a Gedeón y dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Versículo 15. Entonces Gedeón le respondió que: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces Dios le dijo a Gedeón: usa la fuerza que tienes e tu vas a livrar Israel. En ese momento Gedeón dijo así: mira, a ver, yo no, ¿con qué? Yo no tengo armas, yo no tengo soldados, yo soy pobre. Él empezó a presentarle a Dios ¿qué? Excusas, pretextos, un espíritu de miedo, porque Gedeón él estaba indignado, pero él tenía ¿qué? Miedo. Él tenía miedo. E a pergunta de Gedeón era: ¿con qué yo voy a livrar Israel? Ele estava tentando entender com a mente humana. Mire-me usted, por favor, usted está aqui, eu lhe estou dizendo que sua vida vai cambiar, que você vai prosperar, que sua vida vai ser diferente, que você vai pagar a deuda, e você pensa: pero como? Com que? Jogando 3.000, devo 40. Como? Que? Deus dijo: eu estarei contigo. Está escrito aí, passa aí por favor. E o Senhor lhe respondeu o quê? Podrás hacerlo. ¿Por quê? Porque eu estarei contigo. Derrotará los madianitas como quem derrota ¿qué? A un solo hombre. Entonces Gedeón, él estaba aquí en este nivel, hablando con Dios como si fuera un ser humano, y Dios le trajo a Gedeón para su nivel, diciendo: mira Gedeón, tú estás pensando con la cabeza humana, tú quieres entender con la lógica, y lo que yo hago no se entiende con la mente humana, solo se vive por la fe, no tiene lógica. Eu te estou dizendo que tu vas a vencer, aunque não tenha armas, aunque não tenha condições, porque eu estarei contigo. Tu podrás hacerlo porque eu estarei contigo. Eu não estou contigo todavía, eu estarei contigo se haces lo que eu te mando hacer. Que era lo que eu estava dizendo a Gedeón: Gedeón, se tu te quebrantas, eu vou a poner dentro de ti mi fuego, e tu vas a poder a vencer a los madianitas como si fuera un solo hombre. Aunque parezcan muchos, tu vas a vencerlos, e podrás hacerlo. ¿Por qué? Porque yo estaré. Yo no estoy, yo solo voy a estar si te quebrantas. Si haces lo que yo te mande hacer. Ahora, si me resistes, vas a ir al 8º año, al 9º año, al 10º año, y van a seguir siendo oprimidos, van a seguir siendo esclavizados. Haz lo que te estoy mandando, Gedeón. Usa la fuerza que tienes para obedecerme. Usa la fuerza que tienes para hacer lo que te pido. Usa la fuerza que tienes para dejar de romper piedras y de estar en un lagar donde pisa uvas, desgranando trigo, para hacer lo que yo te mando. Pon la fuerza tuya en el altar. Pon tu fuerza en el altar. Por eso Dios le dio a Gedeón: ve en esta tu fuerza. Usa a força que tenha. Você é muito fuerte para soportar a infidelidade, fuerte para soportar as burlas, fuerte para soportar as críticas de las pessoas. Agora usa essa força para fazer algo para Deus. Usa essa força para fazer algo para Deus. Então Gedeón quiso dar uma excusa para Deus, e Deus dijo: podrás hacerlo porque eu estaré contigo. Aquela mesma noite, no versículo 25, aquela mesma noite o Senhor le dijo a Gedeón: toma aqui um toro del ganado de tu padre. ¿Cualquier toro? No, el segundo toro. ¿El de cuántos años? 7 años. ¿Cuánto tiempo hacía que ellos estaban siendo oprimidos? 7 años. Dios cuando pide algo, Él es específico. Este toro tenía 7 años. Ellos
Empezaram a empobrecer hacía quanto tempo? 7 anos. Este toro já era para haver sido dado a Deus há quanto tempo? Desde há muito tempo. Já era para haver sido dado a Deus. Já era para haver sido sacrificado o toro. Pero Gedeón y el pueblo dejó pasar mucho tiempo. Entonces llegó aquí, Dios dijo: tome el toro de 7 años y eche abajo, ¿qué? El altar de Baal que tiene su padre. Eche abajo también el árbol sagrado que está junto al altar de Baal, que era de Aserá, y en lo alto de esa fortaleza construye un altar al Señor, que tu Dios. Era una fortaleza. El altar es un lugar fuerte. Repite conmigo: el altar es un lugar fuerte. Quando você vai ao altar de Deus, em obediência a Deus, com o que Deus requiere, quando você sacrifica o que Deus manda, e eu não estou falando agora só de material, não. Eu não estou falando só de sacrifício material, não. É quando você se quebranta, quando você se quebra, em el altar de Deus, em este momento, é que Deus cambia o espírito. Que Deus entonces viene y reviste a usted y le da a usted la fuerza que antes usted no tenía, y Ele hace que usted pase a ser fuerte con las fuerzas sobrenaturales que vienen del Espíritu de Dios. Entonces, un ejemplo: cuando usted sacrifica en el altar de Dios, el altar es un lugar fuerte. Aquí el matrimonio débil se hace fuerte, el empresario débil se hace fuerte, el que estaba mal económicamente pasa a tener una economía fuerte. Todo lo que nace del altar pasa a ser ¿qué? Fuerte. Entonces, mira, ponga atención a lo que le estoy diciendo, porque es una actitud que puede cambiar toda su vida. Lo que Gedeón hizo en una noche puso fin a 7 años de miseria. ¿Quién me está comprendiendo? Entonces Dios le pidió a Gedeón 2 cosas, 2 locuras, 2 sacrificios. Primero, derribe el altar de Baal, corta su relación con lo que te hace pecar, corta la relación con la idolatría, derribe el altar de Baal, destruye la imagen de Baal y de Aserá. Corta este poste, corta la imagen, la escultura que hay, destruye el altar de Baal, y ahí mismo donde reinaba Baal, prepara un altar para mí. Ustedes ya no tienen más altar, ya no se relacionan conmigo, ya no sacrifican para mí. Levanta un altar para mí. Agarra aquele toro de 7 anos, el mismo tiempo que estão ustedes en esta miseria, sacrifiquen el altar, y lo demás yo me encargo. Entonces Gedeón usó la fuerza que tenía, no más para romper piedras. Ele se quebrantó, ele destruyó el altar de Baal. La Biblia dice que después las personas le querían linchar a Gedeón. Querían linchar a Gedeón, porque un verdadero sacrificio va a ser usted ir de encontro a su familia. Va a ser que as pessoas le critiquem a usted. Quando nós andamos com Deus e sacrificamos para Deus, vá de encontro à tradição, porque a tradição naquela época era sacrificar para Baal. Era a religião da época, Baal. E um verdadeiro sacrifício vá de encontro à tradição. Ele foi de encontro à família, de encontro à tradição, e foi de encontro à lógica humana. Não tinha nenhum sentido o que Deus lhe estava pedindo. Gedeão foi para a guerra de manos vacias, porque sua arma quem era? Era Dios. La Biblia dice que en esta misma noche, después de que Gedeón hizo lo que Dios mandó, el Espíritu de Dios vino y le cambió a Gedeón. ¿Cambió qué? El Espíritu. Todo porque ele foi al altar. Usted puede ver que todos los héroes de la Biblia tenían un altar. Sin altar no hay cambio, sin sacrificio no hay victoria. Y Dios le está llamando a usted para un cambio de vida, para un cambio de espíritu. Pero usted tiene que estar dispuesto a quebrantarse. Usted tiene 2 opciones: o usted se quebranta, o usted resiste a Dios. Se usted se quebranta, el fuego aparece. Se usted le resiste, usted se va a mantener en esta opresión. ¿Quién quiere quebrantarse? ¿Quiere quebrantarse? ¿Quiere ponerse en manos de Dios? ¿Seguro? ¿O va a seguir aquí dentro resistiéndole a Dios? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Para terminar, ¿qué fue lo que aconteció? Ellos fueron a la batalla con 300 hombres. Y Dios entonces... Gente, isso aqui é muito forte, mire usted. Eram 300 contra 135,000. El espírito de miedo que estava en el pueblo de Israel, después del altar del sacrificio, este espírito que les dejaba amedrentar, escute isso, escute, ponga atenção, ponga atenção, ponga atenção. El espírito que estava en el pueblo y les dejaba amedrentados con pánico, salió de ellos y entró en ¿quiénes? En los enemigos. El espíritu que hoy le perturba, que le atormenta, va a salir de usted y va a entrar en sus enemigos.
Usted va a dejar de ser usted va a dejar de tener un problema, usted va a ser el problema de ellos. Hay mucha gente que dice, ay pastor, el diablo es mi problema. Va a llegar el momento en que usted va a ser el problema del diablo. Usted no cree en nada. Buenas tardes. Va a cambiar su espíritu.